professor, tá? Olá, pessoal, boa noite, sejam muito bem-vindos ao YouTube do Rio Health Nutrition, nessa live. Eu estou esperando o professor entrar. Enquanto ele não entra, peraí, deixa eu só ajeitar aqui, vamos bater um papo sobre o que vem por aí. Quem não me conhece, eu sou Luciana Arfeniche, eu sou nutricionista, atuo na área há 15 anos. Eu sou gestora, né, e criadora do Instituto Luciana Arfeniche, que leva o meu nome, onde a gente tem pós-graduação, onde a gente tem cursos, eventos, uma cozinha gourmet, que foi criada para exatamente a gente poder incluir nos nossos cursos de pós-graduação as aulas de gastronomia, que já estão acontecendo. Eu fico muito feliz com isso, porque sempre foi um sonho, né? E eu gosto sempre de passar essa mensagem para vocês, que os sonhos, eles são possíveis, né? Então, é muito importante você, profissional da área da saúde, você que está aqui nos assistindo, que não é da área da saúde, é importante você acreditar na sua capacidade, investir no seu sonho, porque, de alguma forma, e eu não estou falando de nada espiritual, estou dizendo que o nosso próprio cérebro, ele começa a funcionar para que você consiga realizar e concretizar esses desafios. Enquanto o Luiz Fernando não entra, eu vou falar sobre algumas questões que acontecem na prática do nutricionista no consultório e que muitas vezes, na maioria das vezes, a gente não aprende isso na faculdade. Por exemplo, essa semana eu recebi uma pergunta de uma aluna nossa de pós-graduação, que ela estava com a seguinte dificuldade. Aliás, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida da área clínica, mandem perguntas que eu respondo aqui ao vivo para vocês, tá? Vocês sabem que, eu já vou falar o que a minha aluna me perguntou, mas vocês sabem que eu sou muito apaixonada pela ortomolecular. Eu tenho uma formação múltipla, mas realmente a nutrição ortomolecular me trouxe um diferencial muito grande na minha prática clínica, me trouxe segurança, alta performance e uma visão muito profunda do paciente e daquilo que eu quero traçar e fazer com esse paciente, obviamente dentro do objetivo dele também, e dos dados clínicos e genéticos que eu tenho na hora da minha avaliação. Mas essa paciente estava falando de outra pergunta. Quem se forma, está se formando hoje, enfim, está com consultório há pouco tempo, tem uma dificuldade de organizar a agenda. Além de ter essa dificuldade de organizar a agenda, às vezes a gente lida com pessoas que querem conversar muito, que querem falar muito. É claro que um profissional, para ter sucesso, ele tem que ter uma escuta ativa, e tem que ter um atendimento humanizado. Não adianta você achar que você vai ter um X número, um X tempo, porque ser humano é diferente. Ser humano, a gente nem sempre consegue fazer que as coisas aconteçam exatamente como a gente imaginou e idealizou. Então, muitas vezes a gente, mas ao mesmo tempo, a gente tem outros pacientes marcados. Eu estou falando de agenda e hora de consultório. A gente tem outros pacientes marcados, e a gente tem um time, um tempo para cada um desses. A gente se organizou, se preparou, que, aliás, é fundamental isso. O Luiz Fernando está entrando, mas eu já vou falar para vocês, vou terminar aqui a minha dica de consultório para o paciente que quer conversar muito, que você não consegue finalizar a consulta. Vamos aguardar o Luiz Fernando abrir a câmera e eu vou continuar aqui. Então, o que acontece? Aí essa aluna falou o seguinte: Luciana, eu normalmente tenho muita dificuldade e eu acabo me atrasando muito no consultório porque eu não consigo finalizar a consulta. O paciente está falando, não consigo finalizar. Então, eu vou contar para vocês como que eu fiz lá no começo e como que eu faço até hoje. Em primeiro lugar, a sua consulta, ela tem que ser ensaiada. Sim, igual uma apresentação, como se você fosse uma atriz, ator de teatro. Você tem que pegar a sua consulta, fazer um horizonte da sua consulta. Vamos lá.
Paciente chegou no meu consultório, tem secretária? Não tenho secretária? Como que eu vou organizar, né, esse atendimento? Se você não tem secretária, ou alguém para ajudar, o que você precisa fazer? Você tem que ter mais espaço entre as consultas. Se você marcar uma em cima da outra, vai ser um horror. Então, você tem que ter um espaçamento da consulta. Outra coisa também, se você está sozinho no consultório, é importante ter um porteiro eletrônico, com interfone e câmera. Dá para comprar outro hoje em dia, enfim, fácil. É um investimento? É, mas vai te dar uma facilidade incrível. O paciente entrou, você já sabe que ele está marcado, você aperta o botãozinho, igual consultório de psicólogo. O psicólogo é assim. Aí você entra e ele vai sentar na sala de espera e você consegue ter calma e tranquilidade e terminar com outro paciente. Bom, isso são estratégias. Bom, são tantas estratégias que a gente precisa ter em consultório, mas que eu acho que eu vou fazer outras lives sobre esse assunto. Mas esse paciente, voltando para a sua consulta, para o seu horizonte clínico, eu sou assim mesmo. Como eu tenho muita experiência, tenho muita coisa para contar para vocês, eu falo de um assunto, depois eu vou para outro, mas eu volto, fica tranquilo. Então, você vai traçar a sua consulta, vamos lá, meu paciente chegou, vou falar de paciente de primeira vez, ok? Eu tenho X tempo para ele preencher a anamnese. É fundamental que ou vocês enviam para casa uma pré-anamnese através daquele Google Forms ou de outra forma que vocês queiram. O paciente preenche, aí você já tem os dados do paciente. Mas mesmo assim, na sala de espera, eu acho importante ele ter já alguma coisa para ele começar a entrar no clima. Então, é legal ter um recordatório de 24 horas. Eu gosto que o meu paciente escreva as informações dele. Eu gosto que ele já comece, naquele momento, a entrar dentro da consulta. Isso faz toda a diferença. Ao invés de ele entrar comigo, eu só fazer perguntas. Não, eu já faço ele pensar em tudo que ele faz sobre a alimentação dele, a saúde dele, já faço ele pensar isso na sala de espera. Aí deu uns minutinhos, ele preencheu, ele vem para a sua consulta. Entrou na consulta. Você vai traçar quanto tempo você vai ficar com ele fazendo as perguntas iniciais. Uma dica que eu dou, a gente normalmente, né, está com jaleco, mas é muito, mesmo de jaleco, você tem que ser simpático. Simpática, você tem que ser empático. Então, assim, sorriso, como vai? Seja muito bem-vindo, que bom que você está aqui, por favor, senta. A pessoa já se sente bem. Porque quando o paciente entra no consultório, muitas vezes ele já tá, ela vai me cortar tudo, eu não vou comer isso, eu não vou comer aquilo, então isso não é legal. Então é importante você já ter um toque, como vai. Agora na pandemia a gente faz assim com o cotovelo, a gente faz, cumprimenta com o cotovelo, mas o sorriso ele é importante, tá? Aí o paciente está no seu consultório, você vai traçar X minutos de anamnese, você tem que cumprir isso, porque senão você nunca vai conseguir ter uma alavancagem e um rendimento bom no consultório. Para vocês terem uma ideia, hoje não, porque hoje eu reduzi realmente a minha consulta em função de, enfim, outras demandas que eu tenho. Apesar de que eu adoro consultório, é onde eu realmente fico feliz, realizada. Mas eu acabei desenvolvendo outros projetos que precisam muito de mim, então eu tive que reduzir a quantidade de pacientes que eu atendo. Mas eu atendia muitos pacientes por mês, era muito mesmo. E eu adorava, gente. Eu podia estar com todo problema do mundo, enxaqueca, o que for. Eu esquecia a vida ali com meus pacientes. Eu realmente me divertia com meus pacientes. Sempre foi muito gostoso. E é ainda até hoje. Mas então você traçou o início da anamnese. Vamos dizer, você vai fazer 1 hora de consulta, primeira vez? Acho que é isso. Você fica 15 minutos na anamnese, perguntando e escrevendo. Uma dica importante que eu dou para vocês. Eu gosto de escrever a resposta com as palavras do paciente. Então, se eu pergunto para ele assim, meu intestino está preso. Eu não vou aqui escrever constipado, colocar um termo científico. Não, eu não vou fazer isso. Eu vou escrever como ele me responde. Exatamente. Por quê? Isso vai criando para mim um entendimento e uma história. E toda vez que o meu paciente volta para mim também na consulta, eu lembro a ele, porque sempre melhora. Não tem como, o paciente sempre melhora. Eu não tenho paciente... Aliás, eu não sou nutricionista de primeira vez. Meus pacientes ficam comigo anos.
Depois vem a família, os filhos, eu acho que eu já tenho aí um monte de gerações de pacientes, mas independente disso, é uma técnica minha que eu utilizo para que eu, mais na frente, faça esse trabalho de conscientização com o paciente, para ele entender que ele dizia aquelas palavras e que hoje ele está modificando aquilo. Isso é muito importante. Então, eu tracei minha anamnese em 15 minutos, aí vamos dizer que mais 15 para a gente fazer antropometria. Aí você vai escolher a antropometria que você faz. Quando eu comecei a trabalhar, eu só usava o adipômetro e fazia todas as circunferências. Então, eu fazia peitoral, cintura, abdominal, quadril, coxa, braço. Fazia todas essas circunferências. Depois, eu fazia antropometria, eu fazia isso sempre, em toda a consulta. Aí você deu 15 minutos da antropometria, ok? Eu sempre usei sistema para antropometria, então já entrava no meu sistema e já colocava os dados ali, no mesmo tempo eu já tinha um relatório, TMB, fazia todos os cálculos do paciente. Eu acho assim, você pode calcular na mão, mas eu não vejo necessidade, eu acho que a parte antropométrica de cálculo das equações, eu acho legal você ter um programa que calcule para você, que é mais rápido, não tem por que você perder tempo com isso. Depois, a gente teve meia hora de consulta, correto? Isso sem nenhuma interferência. Vamos supor, coisas acontecem durante a consulta. O telefone do paciente atende, aliás, é uma coisa que eu falo também, ele atende o telefone, eu falo, olha, não pode, quer dizer, a gente não pode, a gente tem que, é meu filho, é meu marido, ok, mas olha, eu tenho que cumprir um horário com você, eu tenho outro paciente em seguida, então, a gente sempre tem que dar o dado de realidade a esse paciente do que está acontecendo e o que vem acontecer depois. E outra coisa também, eu sempre falo para o paciente, o seu horário comigo é sagrado, é o meu horário com você, então, esse horário tem que aproveitar ele todo, não pode ter interferência, então, isso é muito bom também você clarificar isso, não tem problema nenhum. Bom, aí sobrou meia hora. A meia hora restante, eu sou uma nutricionista que já na faculdade eu treinei, me exercitei. Exercitar quer dizer que eu fiz muitas vezes dietas, porque eu sempre acreditei que a dieta tem que ser entregue na hora. Aí você vai perguntar, mas e o cálculo? Bom, durante a faculdade, eu criei uma tabela de equivalências, onde eu já sabia a caloria do grupo que eu estava colocando na dieta, eu já tinha uma noção. Se eu precisava fazer uma dieta de 1.600 calorias, eu sabia quanto de fruta eu tinha que colocar, quanto de cereais, de leguminosas, eu já tinha esse cálculo, inclusive dos macronutrientes. Então, eu treinei isso durante a faculdade, inclusive, eu e a minha equipe de estagiários estamos montando esse material, que é para que a gente transforme isso, enfim, num curso, ainda não sei como é que eu vou fazer, mas vai ser um material exclusivo para quem é aluno do Instituto Luciana Arfeniche. Porque facilita muito. Então, entende que você não precisa se preocupar, o cálculo tem que ser perfeito. Não, o cálculo não tem que ser perfeito. A dieta ela tem que ser qualitativa, sempre. E, claro, a distribuição correta dos macronutrientes. Mas quando você treina muito, quando você faz muito, quando você ficou muitas horas incluindo alimentos dentro de um programa de cálculo de dieta, porque eu fazia isso. Eu fazia dieta, depois depois eu botava para calcular. Engasguei. Depois eu colocava para calcular. Então, gente, você começa a conhecer tudo. Você sabe o que é fonte de magnésio, o que tem mais cálcio, como é que você consegue, sei lá, reduzir o sódio de uma receita. Então, isso é treino. Você tem que fazer isso sempre, muitas vezes, porque você vai conseguir chegar no equilíbrio. A minha dieta... Por exemplo, eu fiz a dieta do paciente na hora. Eu sei que eu vou terminar como é que a gente interrompe a consulta. Eu faço a dieta dele na hora. Com aquilo que eu percebi numa primeira consulta. Eu acho fundamental o paciente voltar para casa já com um programa dele, com a tabela de substituição, com o que ele tem que comprar. E como vocês sabem, eu sou nutricionista ortomolecular, então a minha anamnese, ela tem todo um approach para eu entender aquele metabolismo, a parte bioquímica, fisiológica, de exames, sinais clínicos, né? Eu faço uma anamnese com interrelações,
que eu criei, isso é muito importante. Eu estudei, eu aprendi, eu pego aquilo que eu aprendi e crio o meu material, porque o meu material tem que ser confortável. Somente o meu material vai conseguir fazer com que eu cumpra 1 hora com tudo aquilo que eu quero cumprir. Então, é planejamento e processos também para você fazer uma dieta. Bom, aí faço o cálculo, entrego para ele e faço a suplementação, como eu falei para vocês, se houver necessidade. Uma pessoa super saudável, sem problema algum, não tem porquê eu fazer suplementação. O plano alimentar vai ser o suficiente para eu entregar para ele todos os micro e macronutrientes para ele. Mas, como o meu tipo de paciente sempre vem com outras questões, eu não atendo pessoas só para emagrecer. Emagrecer é fácil, eu vou ser bem sincera. Emagrecimento, na minha opinião, tudo bem, tem platô, tem isso, tem aquilo, tem, mas as estratégias existem e quando elas são muito bem aplicadas, não tem como o paciente não emagrecer. Então, quando o paciente não emagrece, ele não emagrece porque ele não fez. Não é porque o nosso planejamento é ruim. E eu sou super disponível, meus pacientes falam comigo o tempo todo. O WhatsApp é o tempo inteiro e eu dou atenção porque eu adoro, né? Realmente uma paixão para mim, é uma grande realização. Eu ter conseguido tudo que eu consegui e meus pacientes são responsáveis, né? Enfim, pelo meu sucesso também, eles confiaram na minha consulta. Mas voltando ao assunto de terminar a consulta, depois que eu faço isso tudo, eu monto a dieta na hora. Isso. E outra coisa também, deixa eu ver se eu vou contar isso para vocês agora ou se eu vou falar num próximo momento. Mas eu vou falar agora. A minha dieta ela tem que caber em uma folha, tá? Muitas páginas eu não gosto. Eu acho que não funciona. Eu sou uma pessoa imediatista, eu sou uma pessoa... e também eu sou impaciente. Então, como eu sou assim, eu quis fazer de um formato que o paciente... tem tudo na hora, ali na cara dele. Eu tinha até uma paciente que ela era psicóloga, ela dizia que a minha dieta era Gestalt. Porque eu acho que Gestalt é uma linha que você trabalha todo. Então, exatamente, a minha dieta, o paciente tem que ver tudo naquela dieta ali no plano alimentar. Em uma folha. Aí eu entrego receitas, entrego e-book, entrego tudo que é a parte. Mas a dieta, quantidade, porção, etc., é uma folha. Aí, para vocês que já devem estar perguntando, Luciana, o cálculo, como eu falei, a minha dieta é embasada num material que eu já fiz há muito tempo atrás. Então, assim, quando eu distribuo as porções de alimentos, os macros, os grupos, eu já sei caloria e já sei a quantidade de proteína, carboidrato e gordura que eles têm. Eu já tenho uma total noção disso. Então, e vocês têm total capacidade também de conseguir. Basta fazer várias vezes, treinar várias vezes. Me formei agora, não tenho paciente? Não tem problema. Você faz com o pessoal da família, cria um paciente fictício. E por aí. Bom, então, deixa eu voltar aqui para vocês. Então, aí eu fiz isso tudo. O que eu faço com um paciente que está falando muito? Sim, eu faço a dieta e apresento a dieta para ele na hora. Olha, aqui café da manhã vai ser assim, tudo bem? Tudo bem. Aqui vai ser assim, assim, tudo bem? Tudo bem. Então, assim, eu vou confirmando com ele tudo que eu fiz. E ele vai ficando de acordo. Quer dizer, ele participa do que eu faço na dieta. Posso colocar... sei lá, posso te dar um shake e colocar... Você gosta de avocado, abacate? Adoro. Não gosta, eu não coloco, põe outra opção. Então, o paciente constrói comigo a dieta dele baseado no que ele gosta. E aí, se esse paciente é extremamente... ele quer conversar muito, ele está com muitas necessidades, então eu vou escutar o máximo que der. Quando chegar no time... né, que a gente precisa encerrar a consulta, porque já tem outro paciente chegando, muitas vezes, eu não sei se o Luiz Fernando conseguiu entrar, mas tudo bem, deixa eu terminar aqui. Equipe, diretor, se o Luiz Fernando puder entrar, tá tudo bem, pode incluir ele, tá? Pode colocar ele, já estou finalizando. E aí, pessoal, seja bem-vindo, Luiz Fernando, deixa eu só terminar aqui rapidinho.
E aí, quando esse paciente tem um time muito grande, ele quer conversar, o que eu faço? Eu falo, olha, então eu já vou, eu me levanto. Porque aí ele percebe que eu tenho que atender o outro paciente e você não é deselegante. Olha, nossa consulta acabou, não. Então eu sempre falo assim, então, dona Madalena, tá tudo certo? Tem alguma dúvida? Então vamos lá, que eu vou te dar um brinde. É isso, gente. Você se levanta e funciona. Funciona de forma educada, funciona. Nosso convidado chegou, Luiz Fernando Miranda. Luiz Fernando teve um problemazinho técnico, né, Luiz? Tá me ouvindo bem? Luiz, acho que paralisou, né? Ele já está online? Luiz, seu som não está saindo. Fala aí, Luiz. Alô, alô? Bom, vou finalizar aqui. Então, pessoal, são algumas dicas. Se vocês gostaram, perguntem mais, porque eu vou adorar passar para vocês essa experiência. Eu já passei por coisas assim, situações assim, bem engraçadas até em consultório, mas aí a gente vai conversando ao longo dessas lives. Luiz, você está escutando bem, Luiz? Luiz, Will, ele está sem som e eu acho que ele não está me ouvindo. Vamos aguardar um pouquinho. Alguma pergunta, pessoal, sobre essa parte de consultório? Bom, então eu vou falar para vocês o que vem na semana que vem. Semana que vem, a gente vai fazer um lançamento, onde eu vou ter 3 aulas gratuitas, que vai ser no dia 27, 28 e 29, às 9 horas. A gente teremos a live também aqui do Rio Health Play, do Rio Health Nutrition, mas teremos também às 9 uma aula gratuita para você entender a importância da ortomolecular na saúde do seu paciente, na adesão do consultório e na sua performance também como nutricionista. Vou contar vários aspectos importantes para vocês, como que tipo de anamnese, como que a gente precisa entender o metabolismo para a gente entender qual nutriente eu preciso colocar para esse paciente, como é que eu monto uma suplementação, existe sinergia de moléculas, enfim, são tantas. Essa semana eu atendi um paciente que estava com ferritina muito alta. É um cardiopata diabético, e vocês sabem que a ferritina alta, ela também é um marcador, quer dizer, quando ela está alta, ela é um marcador de risco cardíaco. Mas esse paciente, obviamente, está acompanhado pelo cardiologista, né? Então, ele está todo acompanhado. E o que eu criei para ele? Eu criei competidores naturais para que ele não faça tanta absorção de ferro na alimentação. Então, eu fiz uma suplementação com zinco, que compete transportador de membrana, coloquei bastante fibra antes das refeições, não orientei que ele não ingerisse nada com ácido ascórbico, né? Com vitamina C junto às grandes refeições, onde a gente tem a maior oferta de ferro. Então, na verdade, eu trabalhei uma competição natural, entrei também com antioxidantes, com vitaminas, minerais, alguns fitoterápicos também. Foquei o trabalho também nessa parte da detoxificação hepática. Eu já tive vários pacientes semelhantes, então funciona, né? Essa estratégia de você criar competidores naturais funciona. Mas fica a dica, quando você perceber um paciente que chegou com a ferritina muito alta, você tem que encaminhar ele para um cardiologista. E já criar estratégias ao inverso, né, de quem tem anemia, que você quer aumentar a absorção do ferro, criar estratégias para que ele reduza essa absorção do ferro, até a gente conseguir uma normalização dessa parte.
Deixa eu ver, tem uma pergunta. Oi, Cris. Pois é, Cris, a gente tem muitas dicas. Você tem mais alguma dúvida? Muito obrigado. Deixa eu pensar aqui o que eu posso falar a vocês de consultório, que é difícil. Deixa eu pensar aqui. Como montar uma anamnese eficiente? Bom, como eu falei para vocês, minha anamnese, eu assisti várias aulas, eu assisti, né? Eu tenho uma formação múltipla, né? Eu sou ortomolecular, eu sou funcional, eu tenho pós em fitoterapia, esporte. Com cada pós, você vai aprendendo o que é importante você colocar na anamnese. Então, vamos pensar aqui, do ponto de vista legal, estrutural, é importante que você tenha os dados do seu paciente fiscal também. CPF tem que ter, nome completo, endereço, CEP. Ah, CEP é bobagem? É bobagem, a gente nem usa muito, mas é bom ter, porque vai que você recebe no final do ano, você quer no final do ano mandar para ele um brinde, um mimo. Você já tem o CEP dele. E tem que anotar certinho, tá? Não pode errar também para não mandar para o endereço errado. Então, os dados cadastrais que são relevantes, Instagram, se a pessoa tem Instagram, é legal. Aí você mesmo, ou você vai à sua secretária, segue o seu paciente, fala com ele no Instagram, enfim. Isso é legal, mostra um cuidado, mostra um zelo. Deixa eu ver, dados, identidade, CPF, profissão, é legal você saber. A profissão, na verdade, ela já faz parte até da clínica. Porque se, vamos supor, eu sou um engenheiro, trabalho em plataforma, embarcado 15 dias, isso já vai te dar um monte de informações daquilo que você vai precisar criar para esse paciente de estratégia. Eu vou te falar, é difícil. Paciente embarcado, a estratégia... Deixa eu achar minha... Onde eu coloquei? Espera aí, só um segundinho. Não estou achando, mas tudo bem. Eu fiz uma limonada para mim e sumi com ela. Mas vou continuar aqui. Então, a profissão já diz muito sobre esse paciente. Por exemplo, eu atendo muito médico, eu tenho muito paciente médico. E uma turma que são anestesistas. Esse pessoal, gente, fica horas sem comer. Eles já fazem jejum intermitente há muito tempo. Só que o jejum intermitente deles, muitas vezes o que vem depois não é muito legal, né? Então, são pacientes que têm uma complexidade. Então, quando você pega um paciente, sou médico anestesista, você já não tem rotina. A rotina dele é o que acontece. E você tem que criar para ele uma estrutura para essa rotina. E aí, na sua anamnese, você deve fazer perguntas para você conhecer como é. Eu tenho cirurgia toda terça, quinta, eu faço plantão no hospital. E, gente, eu tenho pacientes que eles fazem muito plantão, então eu crio dietas para madrugada. Tem dia alternado. Segunda-feira, dieta normal. Terça e quinta é alternado. É bastante complexo. Mas acontece, você tem que saber fazer, estar preparado para isso. Como é que eu estou preparado para isso? Me preparando antes. Você tem que, antes, já ter a sua estratégia para cada tipo de paciente. E eu realmente... quando eu já na faculdade, eu já preparava os meus materiais, eu já pensava nas estratégias, e quando eu me formei, eu logo comecei a trabalhar só com pacientes muito complicados. Isso para mim foi muito bom, porque eu fui uma boa aluna na faculdade, eu estudei muito, eu gostava de fisiopatologia, de patologia, aliás, eu adorava patologia, apoptose, adorava estudar aquilo. Então, quando eu cheguei na clínica, comecei a atender cardiopata, diabético. Diabético tipo 1, acho até mais complicado, que aí eu tive que estudar a contagem de carboidrato, enfim. Mas muito cardiopata, muito paciente obeso e muito alérgico, paciente com alergia alimentar, e crianças e bebês com alergia alimentar. Isso me deu, pessoal, um know-how incrível, porque você não pode errar com esses pacientes, né? Então, você tem que acertar. E eu digo para vocês, a base que eu saí da faculdade, eu fiz a Universidade de Santa Úrsula, gente, eu saí com uma base muito boa. Meu programa era muito bom. Inclusive, hoje eu às vezes me surpreendo com estudantes, que eu faço algumas perguntas e eles não sabem responder, que na minha opinião são perguntas da base. Por exemplo, como é que você tem que fazer a introdução alimentar do lactante?
E eu já reparei em várias turmas aqui de alunos que a maioria não sabe responder como é que faz isso. Isso eu aprendi na base, na faculdade. Aliás, com uma professora maravilhosa, que era a André De Luca. Ela dava materno infantil, nossa, sensacional. Ela me deu uma base, e ela era rígida, viu? A gente não gostava dela, não. André, eu tô confessando para você. Mas não é que eu não gostava dela, ela era muito rígida. Chegou, Luiz. Será que vamos conseguir finalmente? Fala aí, Luiz. Tá me ouvindo direitinho? Amém! Amém! Deixa eu só finalizar aqui um segundo. Então, pessoal, o papo da anamnese vai ficar para um próximo momento. Mas a dica principal que eu dou é a seguinte: construa sua anamnese e não esqueça, chame os amigos, se inscreva aqui no nosso canal, aperte o sininho para você sempre receber em primeira mão todas as novidades aqui do Rio Health Nutrition, do Rio Health Play. E não deixe também de fazer o seu comentário. É muito legal quando vocês conversam com a gente, trazem dúvidas, porque a sua dúvida pode ser dúvida de outros e isso enriquece o debate. Luiz, por favor. Gente, Luiz Fernando é nutricionista com prática clínica. Ele se atrasou, eu sei por quê. Ele tem consultório lotado, clínica cheia, e ainda teve um problema técnico, graças a Deus. Amém. Em plena pandemia, em plena crise, tá? É o que eu falo para vocês, crise é relativo. Vocês precisam trabalhar para se tornar, né, expert também e ter sua agenda cheia. Luiz, se apresenta, fala da sua formação rápido, não vamos estender. Lá no Instagram já tem o currículo dele, ele é PhD, Luiz Fernando não é só nutricionista, ele tem uma formação avançadíssima. E vamos direto ao assunto. O que você trouxe de legal para a gente hoje, baseado no seu tema? Gente, em primeiro lugar, eu saí da clínica muito correndo, e ainda tinha paciente de encaixe, enfim. Aí a lei de Murphy, né, ela existe. Testei câmera, testei tudo de tarde, juntando com clínica, juntando com atraso. Lei de Murphy existe, acreditem. Bem, mas a gente não pode reclamar de agenda cheia, né? Nunca. Nunca. Eu me formei em Ciências Biológicas, foi a minha primeira graduação, depois eu fiz nutrição pela UFRJ, fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado, trabalho com pesquisa já há 15 anos, sou professor também há mais de 10 anos, já atendi mais de 2.500 pacientes, então eu espero trazer um pouquinho da minha experiência aqui para vocês, um pouquinho do meu conhecimento, sim, para vocês. E o tema de hoje que a gente trouxe, que é um grande desafio, é associar nutrição esportiva e obesidade, né? Porque muitos... E aí eu já vou te fazer, ó, já tenho um enfoque aqui, já te cortando, já vou entrar com uma dúvida bem legal. Qual é a estratégia que poderíamos implementar para o nosso paciente na perda de peso? Nós, nutricionistas, né? Low carb, high fat, uma dieta equilibrada. Qual a distribuição que você... Existe uma distribuição ideal? 40, 30, 30? Ou simplesmente o déficit calórico? Qual é a sua opinião aí? Já uma pergunta ampla. O que os estudos mostram que é o mais importante é o déficit energético. Não adianta você trabalhar com high fat, low carb, ou high carb, low fat, não adianta cetogênica, não adianta você tentar trabalhar isso se o déficit calórico não foi alcançado. Então, se a gente não tem que se importar com o déficit calórico, a lei da física está errada, vai ter que reescrever todos os livros. A lei da termodinâmica está errada. Então, agora, não é só o déficit calórico, né? Você, às vezes, uma mudança de estratégia alimentar, ela pode ter até o mesmo valor energético que você prescreveu antes, mas se aquilo funciona como uma forma motivacional para aquele paciente, ele adere melhor e ele tem um melhor resultado. Então, isso é bem importante a gente deixar claro, que, às vezes, a questão motivacional, porque, veja bem, primeiro, é importante a gente fazer a distinção
aquele paciente que é sobrepeso, ou que ele te buscou apenas para fins estéticos. Muitos falam, eu estou aqui por causa de uma saúde, mas ninguém quer fazer um exercício, melhorar o corpo por causa da hemoglobina glicada. A maioria é para fins estéticos, né? Uhum. Quando o paciente ele já tem obesidade, aí você entra em outro planeta. Porque a obesidade é uma doença, não tem cura, e isso o paciente ele precisa ficar bem claro durante o tratamento. Porque se ele te busca, com a pessoa que tem obesidade, busca com o intuito de entrar no vestido para o casamento, ou que ela quer ficar mais bonita na foto do Instagram, a chance disso ter sucesso a médio e longo prazo é praticamente zero. Há uma chance muito grande do paciente ficar frustrado até mesmo curto prazo. Então, eu sempre falo, assim, outros profissionais também falam, que obesidade cada um tem a sua. Uma vez às vezes eu falo isso, uma vez eu estava atendendo um paciente e na hora que eu fui fazer o exame físico da avaliação da cavidade oral, eu encontrei um pedacinho de unha. E aí eu fui direto na mão dele e vi que a unha estava toda corroída. Uhum. Quando eu comecei a esmiuçar mais aquele ponto clínico ali do paciente, eu vi que se eu trabalhasse com meta para aquele indivíduo, ia dar tudo errado, porque ele já era uma pessoa ansiosa, extremamente tomado de metas. E aí, quando você... Enfim, o acompanhamento psicológico para esse paciente é importantíssimo, e a conduta em que você trabalha com valor, números, metas em cima de metas, estressa ainda mais o paciente, e mais uma vez ele vai abandonar de novo um tratamento dietoterápico. Então, a primeira coisa, quando você recebe um paciente que tem obesidade, é de você não pode tratar a doença, você tem que tratar o paciente que tem a doença. Então, o que vem primeiro não é o low carb, low fat, jejum intermitente, nada disso. O que vem primeiro é o paciente. Você vai estudar o paciente como ser humano e ver, de acordo com a sua prática clínica, com os seus estudos, o que você tem para oferecer melhor para ele, para que ele consiga aderir melhor ao tratamento. Bem, então existem diversas estratégias que você pode trabalhar com esse paciente. Tem paciente que tem obesidade que ele gosta de um cardápio todo já muito bem pensado para ele. Fernando, eu quero já ter a quantidade de alimentos que eu tenho que comer, o horário que eu tenho que comer. Eu sou assim, eu gosto, eu rendo melhor assim. E aí eu sempre recomendo, no período em que ele estiver fazendo o acompanhamento nutricional, você fazer uma videochamada ou um retorno, não perde esse paciente de vista. Durante o tratamento, nunca perca esse paciente de vista, porque a chance dele sumir é muito rápido, é muito fácil. Luciana, não estou te ouvindo. O paciente, eu concordo com você, o paciente obeso, ele tem mais resistência, né? Muito mais resistência. Mais questões a serem resolvidas além do emagrecimento. Então, exato. É muito importante a gente ter a tal da escuta ativa, né? Prestar atenção. Você falou uma coisa muito importante, você observou o pedaço da unha. Então, para você, galera jovem, que está se formando, começou com o seu consultório, olhem como uma observação já leva a ele o entendimento do comportamento, né? Então, isso é muito importante vocês observarem, inclusive o gestual do paciente. Tem alguns livros legais que você pode até estudar. Tem um nome para isso, me lembra, Fernando? Luiz? O gesto da pessoa, né? Como ela se comporta, você consegue ter a linguagem corporal, é isso? Linguagem corporal.
você consegue perceber um pouco da pessoa quando você tem esse conhecimento. Com certeza, Luiz, concordo com você plenamente. E eu acho que, por exemplo, muitas vezes o paciente que tem muito peso, né, para reduzir, ele realmente foge, né, se ele tiver muita pressão. Então, mas ao mesmo tempo, aí a gente tem um impasse aí. Eles chegam no consultório e falam assim: olha, doutora, se eu não tiver resultado logo, eu desisto. Uhum. Eu escuto muito isso. Eu preciso de uma dieta rígida. Ele me pede rigidez. Eu preciso de uma dieta rígida, porque se eu não ver resultado logo, eu desanimo. É bem complexo, porque, na verdade, a gente sabe que o resultado rápido, ele também não se sustenta, né? Tudo que vem rápido, vai rápido também, né? É uma chave de... É uma chave de cadeia, né? Porque você tá ali Bem, eu acho que uma das coisas de você tentar ajudar a resolver esse problema, esse impasse, eu acho que na maioria das vezes o paciente, quando ele fala isso, ele não entende que ele tem uma doença. Isso ainda não está muito estabelecido para ele. Porque é a mesma coisa que você virar para um diabético falar bem assim: Fernando, eu quero ver resultado rápido do tratamento do meu diabetes ou da minha insuficiência renal ou de qualquer outra doença crônica, e não é isso que vai acontecer, porque o diabetes não tem cura. Agora, obesidade também não tem cura. Então, essa negociação, às vezes você pode até ceder. Se aquilo dali é tão importante para essa pessoa, do resultado mais rápido, faça, mas não perca esse paciente de vista. Sempre fica ali dando a mão para ele, porque ele vai precisar de você rapidamente. Então, o que eu não recomendo se fizer um trabalho mais restritivo, esteja junto com esse paciente. Não eu vou te prescrever a dieta agora, daqui 45 dias eu te vejo de novo. Uhum. Você não vai ver ele de novo mesmo, né? Agora, bom, vamos falar de um outro aspecto relativo ao intestino, né? A gente sabe que a obesidade é uma doença inflamatória e baseado naquilo que essa pessoa ingere, na maioria das vezes ela vai cursar com permeabilidade intestinal, correto? E aí acaba aumentando níveis circulantes, né? De toxinas, de bactérias não muito interessantes também. Né? Aí essa pessoa tem todo um processo inflamatório, né, relativo à obesidade, relativo a esse intestino, a hiperpermeabilidade intestinal, a absorção de substâncias que não são interessantes, muitas vezes um colo já irritável, né? Como é que você trabalha isso? Qual você acha a melhor estratégia, Luiz? Porque há pouco tempo atrás teve uma pessoa, uma blogueira, vendendo a microbiota do magro. Você viu isso? Você viu isso? Eu ouvi falar. Tá, então teve uma blogueira aí que ela criou um programa de emagrecimento. Pior que tem gente que compra e paga, né? E ela estava vendendo a microbiota do magro. Então, você imagina que aquela pessoa que tem obesidade, ela está comprando aquele medicamento, aquele probiótico, prebiótico, aquela mistura, achando que o fato dele ingerir um probiótico manipulado, ele vai ter o mesmo efeito da microbiota de uma pessoa magra. E tem um ponto muito importante que eu venho estudando ao longo desses anos, é que a gente sabe que o que modifica a microbiota, aprende aí, nutricionista, recém-formado, e você, paciente, que acredita naquilo que vem de fora para dentro. Sim, a gente tem que acreditar, quando é alimento, comida de verdade. O que modifica a flora intestinal de fato é a comida, é o alimento é substrato. O que é isso? É fonte alimentar para as bactérias que nos interessam. E sabe quais são as melhores fontes, Luiz? Você sabe quais são? Os probióticos. As maiores fontes são os carboidratos. Então, baseado em tudo que eu te falei, eu quero que você me diga o seguinte: a gente tem, de um lado, a moda, ou as dietas muito rígidas, cetogênicas, proteína. Ao mesmo tempo, a gente tem um paciente obeso com uma hiperpermeabilidade intestinal, né?
com absorção de toxinas, lipopólice, enfim, eles têm várias substâncias que não são interessantes, estarão aumentadas, né, na circulação deles sanguínea, e ao mesmo tempo a gente sabe que proteína e gordura são substratos para bactérias relacionadas a patologias, a doenças, e eu estou falando a nível intestinal. Falado isso tudo, me faz aí o desenrolar aí disso que eu te falei agora. Esse assunto é importantíssimo. Quem vende flora, cepa bacteriana, é porque, mais uma vez, ela está olhando para uma doença e não olha para o paciente. Até porque isso é um detalhe de um tratamento que é multidisciplinar, é complexo. Então, sem ver a alimentação da pessoa, já entra com... Porque é o seguinte, gente, não adianta você entrar com a flora, não adianta você entrar ali, plantar, entrar com a semente, né, entrar se você não tem, se o solo não está adequado, se você não irriga. Você tem a flora ali, mas essa flora não se sustenta, porque a dieta que ele faz, ela é desbiótica. Exato. Ela usa cepa, mas ela toma cerveja, álcool no final de semana, toma 10 long neck, já era aquela cepa que ela investiu. Exatamente. Então, você tem que pensar de como... Ok, eu sou a favor do uso de probiótico, claro, óbvio. Estudos de biotecnologia estão aí para mostrar que existem cepas que têm uma capacidade de resistência maior, que realmente conseguem se aderir ao intestino, resistir ao trato gastrointestinal até chegar à colonização. A gente tem vários tipos de cepas hoje com efeitos diferenciados, mas não adianta você entrar com essa cepa se você não consegue sustentar essa cepa, senão você vai ter que ficar dando probiótico eternamente para esse paciente, porque ele não consegue cultivar essa bactéria a nível intestinal dele. E aí você faz ali com carboidratos de baixo índice glicêmico, né? Em que você coloca um substrato para ele fermentar, para que ele produza os ácidos graxos de cadeia curta, que tem um efeito não só local a nível intestinal, como também um efeito sistêmico. Já tem estudos mostrando que alguns ácidos graxos de cadeia curta produzidos por essas bactérias são capazes de inibir a diferenciação de leucócitos para se tornarem células adiposas. Então, quem ia imaginar que uma bactéria no intestino ia ter uma influência indireta sobre a diferenciação de tecido adiposo, né, de células do sistema imune em tecido adiposo. Uma outra coisa que a Luciana lembrou muito bem é o leaky gut, né, que é a permeabilidade intestinal, onde você tem uma permeabilidade tanto paracelular quanto intercelular, né, intracelular, onde a permeabilidade do intestino leva a entrada no tecido, ali na mucosa intestinal, de pedaços de alimentos não digeridos, peptídeos, né, que era para ser digerido e em contato com as camadas mais profundas das células do intestino, desenvolvem reações inflamatórias, que, se não tratada, isso pode virar uma inflamação sistêmica, pode favorecer a translocação de bactérias intestinais para a região basal do intestino, como também pode ser sistêmico. Já tem estudo mostrando que a presença, o canal direto, depois que absorve a entrada dessas bactérias no intestino, é o fígado, pela veia porta. Já tem estudos mostrando que a presença da LPS, né, vindo dessas bactérias pelos hepatócitos, estimula a produção do TNF-alfa, que é uma citocina bastante inflamatória, que tem nível, que tem capacidade de influenciar a transcrição genética para produzir mais substâncias inflamatórias, é capaz de aumentar, veja bem, é capaz de provocar um estímulo nos hepatócitos para aumentar a produção de célula de gordura de ácido graxo no hepatócito. Então, independentemente da quantidade de gordura que ela come no dia, esse é um estímulo à parte
para o aumento da estetose hepática. Uhum. Que é um grande problema também do paciente obeso. Que é um grande problema do paciente obeso. E aí você começa a abrir aí uma janela, tanto mais uma justificativa para o controle da disbiose, como também de suplementação. Então, a vitamina E, por exemplo, ele é um excelente suplemento, né, vitamínico, que pode ser utilizado e que tem vários estudos mostrando que tem um efeito hepatoprotetor. E, Luiz, me fala uma coisa, o paciente obeso também, ele tem, obviamente, ele não come porque ele está com fome, né? Então, ele já perdeu aquela regulação homeostática dele, né? Não existe mais essa regulação, está completamente prejudicada. Ele tem resistência à leptina, ele tem resistência à insulina. Você consegue explicar isso para as pessoas, né? Existe muita dúvida em relação ao que é resistência à insulina, por que isso acontece, já é diabético, não é? O que é resistência à leptina, e a partir da resistência à leptina, como é que a gente acaba interferindo em outros neurotransmissores desse complexo da saciedade? Muito bem falado. A resistência à insulina, hoje ela tem um conceito mais amplo, né? Não só ela tem um conceito mais amplo que envolve o fígado, o pâncreas e as células e as células musculares, principalmente. Mas, a grosso modo, falando, dá para dar uma aula enorme de resistência à insulina. Mas, a grosso modo, sendo mais rápido, mais direto, quando a célula ela não responde à conexão da insulina com o seu receptor cognato. Então, a insulina se liga no receptor, mas, primeiro ela tem que se ligar no receptor e gerar uma cascata intracelular para que o GLUT4, que é um transportador, ele migre para a superfície da célula, pronto para captar a glicose do sangue. Se a insulina ela se conecta com o receptor, mas ao mesmo tempo ela não é capaz de gerar uma resposta dentro da célula para promover a translocação de GLUT4 para captar a glicose, você tem insulina, mas não consegue ter resposta e você não consegue captar a glicose. Porque a insulina está tendo resistência de se comunicar com a parte interna da célula para dar o comando para captar a glicose no sangue. E aí você pode ter uma resistência em função da quantidade de problema de receptor, resistência, uma dificuldade maior, não vou nem dizer que isso é puramente resistência, mas que é um conjunto de fatores, mas a pessoa pode ter uma produção de receptor menor, defeito no receptor, bem como as substâncias inflamatórias causadas oriundas da obesidade, que o tecido adiposo é um tecido inflamatório, sim, ele libera para o sangue várias substâncias inflamatórias em baixa quantidade, cronicamente, não causa febre, não causa dor, não causa nada, mas é uma faquinha na parede que vai fazendo um buraco ao longo de um tempo. É silencioso. Então, essas substâncias inflamatórias, elas são capazes de entrar na célula e atrapalhar essa cascata de sinalização após o contato da insulina com o seu receptor. E aí, ou seja, a obesidade, ela vai provocando, ao longo do tempo, um problema de comunicação da insulina com a célula. E aí, a glicose no sangue vai aumentando, o pâncreas percebe aquilo, ele fala, manda produzir mais insulina. E a insulina ela vai aumentando. E aí você tem sinais e sintomas de paciente com acantose nigrans, que tem clássico aqui atrás do pescoço, entre as articulações, pacientes negros, mulatos, você tem que ficar atento, porque isso pode confundir um pouco na hora de você observar a pele dessa pessoa. Então, é preciso ter um olhar clínico. Eu tive um paciente que me procurou para hipertrofia, que ele tinha obesidade, que ele estava já tomado de acantose nigrans. Certo.
As pessoas têm que entender que a obesidade, ela é uma doença, né? E ela traz graves complicações. Existe todo um processo metabólico alterado do natural, né? Então, assim, existem várias questões. Por exemplo, hoje eu vejo um debate muito grande, né? Assim, da pessoa se aceitar, de aceitar o seu corpo como ele é, que na minha opinião é uma coisa, né? E tem a questão da pessoa que é obesa e ela está doente, ela vai inflamar cada vez mais, né? Então, isso é muito bom ressaltar que o paciente obeso, ele realmente ele é inflamado, ele tem uma doença séria, e o tratamento ele tem que abordar, por isso que eu gosto muito da prática ortomolecular, desse estudo da bioquímica, porque a gente aprofunda, a gente entende os sistemas, a gente entende esses mecanismos, e além da dieta, a gente consegue dar um suporte, porque nós somos nutricionistas, é o que eu falo, 50%, 60% do tratamento é a dieta terapia, é o alimento, é a comida de verdade. Mas quando a gente conhece bioquímica e conhece nutracêutica clínica, sabe prescrever suplementos, vitaminas, você consegue acrescentar, né, Luiz, estratégias que vão modular esses sistemas, vai modular a leptina, vou estimular CCK, né? Vou inibir, eu vou fazer um trabalho de inibição de grelina. Então, assim, tem todo um trabalho, não é inibição, né? Estimular e não estimular. Então, assim, nós nutricionistas temos que conhecer todo esse eixo, né? A parte dos neurotransmissores, serotonina, fenilalanina, aminoácidos como a fenilalanina, que é precursor de dopamina, né? Entender o que eu dou de substrato também é legal, né, Luiz? O que eu posso dar? Por exemplo, a pessoa tem compulsão alimentar, tem compulsão por doces, ou tem compulsão por salgados, por gordura, a gente sabe que é um outro eixo, né? A pessoa que busca alimentos extremamente gordurosos, mais salgados, a gente tem vários eixos para interpretar o que está acontecendo naquele organismo. Então, é muito rico esse estudo, o nosso trabalho, e quando o paciente se entrega, o resultado dele é incrível, né? Exatamente. O triptofano também, que é precursor da serotonina. Uma coisa importante também que eu estava falando, eu acabei não respondendo essa pergunta da leptina. A leptina é uma substância que é produzida pelos tecidos adiposos, que tem uma função antagônica ao apetite, né? É uma forma de defesa do corpo, de falar bem assim, olha, é como se o corpo estivesse gritando ali, desesperado, não aumente mais o meu peso. E aí a leptina tem um efeito no sistema nervoso central de ajudar a inibir o apetite. Então, quando a leptina chega nas glândulas cerebrais e elas não conseguem ter ação ali de mandar esse comando de inibir o apetite, é uma resistência à leptina, ou seja, você não consegue responder muito bem a uma ação do próprio corpo de tentar fazer você ter um apetite inibido. Agora, uma coisa importante que eu tenho para falar é da termogênese adaptativa. A gente não pode esquecer de falar isso, porque hoje em dia é clássico a gente ver pessoas que comem muito mal de manhã, almoçam, o almoço passa a ser até a principal refeição, fica sem comer no período da tarde, bombardeado de estresse, adrenalina o tempo inteiro, cortisol aumentado, e quando dá 17, 18 horas que ela vai para casa, ela sai com uma fome de comer até o reboco da casa, e aí o que tiver, ela perde o critério de seleção de alimentos, os alimentos mais calóricos vão ser aquele que ela vai escolher, e aí o iFood ele entra como uma luva. E vai piorar, porque a ANAC já liberou, mês passado, retrasado, um teste para ter drone para entregar comida pela janela.
Isso é um futuro assim, nosso. Põe a cordinha para subir. As pessoas não vão poder, não vão nem querer descer a escada para comer. Então, assim, a gente tem a tragédia anunciada para aumentar a obesidade se a gente não fizer nada. E com a pandemia, isso se intensificou e piorou, né? A pandemia engordou muita gente. Muita e aí gente. Agora está todo mundo correndo atrás de um milagre, entrando fazendo essas dietas muito drásticas, né? É o que eu mais vejo por aí. E vamos comentar também, você vai continuar a falar da leptina, mas em seguida eu queria que você falasse da importância da visão do esporte. As pessoas acham que o obeso não pode fazer exercício, que o obeso não pode fazer musculação, que é um grande equívoco, né, do ponto de vista de metabolismo. Eu queria que você comentasse isso também quando você terminasse essa sua parte aí da leptina, enfim, do iFood. Uma vez eu recebi uma mensagem de um aplicativo desse, que ele falou assim: Fernando, até quando você vai se fazer difícil e não vai matar a sua fome? Eita! Nesse nível. Daqui a pouco as pessoas estão me ameaçando de sequestro se eu não pedir uma refeição deles, entendeu? O marketing está sendo muito agressivo, né? Olha, eu estou ligando para você que eu vou sequestrar sua mãe se você não pedir nada agora. Vai chegar um ponto desse, né? Porque está muito agressivo o marketing. E só para completar a questão da termogênese, esses pacientes, existem situações de pacientes obesos que têm dificuldade de perder peso mesmo comendo menos. É um efeito. O corpo entende o seguinte: já que você não está me dando comida, então eu vou diminuir o meu metabolismo, vamos ver quem ganha. Como é que é o negócio? Puxa de um lado, puxa para o outro? Um cabo de guerra, né? Uhum. E o cabo de guerra, sempre quem ganha o cabo de guerra é o organismo, né? Que ele torna o seu metabolismo lento mesmo. E aí que vem, mais uma vez, entrando no exercício físico, mais uma vez a importância da multidisciplinaridade no tratamento da obesidade. Aí entra o psicólogo, o nutricionista, o endocrinologista, até mesmo outras áreas da medicina, e o educador físico, professor de educação física, que é uma santa ajuda, é um estímulo completamente diferente para você aumentar a MPK, que é uma molécula importante que ajuda a acelerar o metabolismo. É um grande estimulante de aumento de mitocôndria, de aumento de quantidade de mitocôndria e aumento de quantidade de enzimas oxidativas presentes nas mitocôndrias. E, com isso, aumento da termogênese. Olha que beleza. Sem você pagar nenhum medicamento para ter tudo isso. A gente já tem tudo isso com o estímulo de exercício. A musculação, ela vem ajudando isso porque se você aumenta a massa muscular, você tende a aumentar a mitocôndria, você certamente vai aumentar a mitocôndria. Os exercícios, em geral, assim, todos eles têm estímulos diferentes, mas melhoram a qualidade metabólica desse sujeito. Uhum. Né? A célula dele muda. Para que ele tenha, de fato, uma mudança significativa a médio e longo prazo, a célula precisa mudar. Ela precisa ter uma quantidade maior de proteínas desacopladoras de membrana, porque essas sim que vão facilitar, que vão levar a termogênese, o aumento da termogênese desse indivíduo. Ele vai gastar mais energia em estado de repouso. E aí que você vai... Olha aí, pessoal, estado de repouso, parado, né? O exercício físico e a musculação aumenta o seu gasto energético, você começa a queimar mais, por isso que é importante a frequência, por isso que todo nutricionista fala, tem que fazer exercício, a galera do platô principalmente, né, Luiz? O platô é nada mais do que... Vamos falar o seguinte, qual é a maior dor do nutricionista em consultório é o seguinte, o paciente está emagrecendo, chega um momento que ele para de emagrecer. O que fazer? Isso é um exemplo clássico da termogênese. Uhum. Foram publicados 2 trabalhos internacionais, que foi um italiano e um australiano, em que se conseguiu romper esse efeito platô.
primeiro, é importante você ter certeza absoluta que esse paciente está aderindo ao tratamento. Ponto. Segundo, que o estudo australiano, por exemplo, ele mostrou que a variação energética de 15 dias, quando você aumenta o valor energético no cálculo, né, da oferta de alimentos, e depois você reduz, você mantém alto por 15 dias, aí depois você reduz por 15 dias, você nunca deixa o corpo sempre num estado constante de fornecimento de energético por meio dos alimentos. Então, essa variação, ela é um grande estímulo para ajudar a romper a termogênese adaptativa. Outro ponto do ponto de vista da suplementação, né? Que aí você entra com substâncias que são capazes de fazer o estímulo mitocondriais, né? De você aumentar a enzima oxidativa, aumentar o tamanho de mitocôndria, favorecer a biogênese mitocondrial. E aí a gente tem os curcuminoides, né? As capsaicinas, a gente tem uma série de algumas classes de antioxidantes e polifenóis que têm capacidade de ajudar nesse sentido, né? E aí a ortomolecular, ela entra maravilhosamente, porque isso é uma área que a orto domina mais. A nutrição funcional, que está assim com a ortomolecular, enfim. Mas que também é uma ferramenta da nutrição. É um pouco diferente, né? A nutrição funcional, ela todo estudo tem base bioquímica, fisiologia e fisiopatologia. Mas a ortomolecular a gente foca muito na parte de prescrição de aminoácidos, ácidos graxos, fibra. Então, é toda uma estrutura assim, você pega toda a parte de farmacologia, a apresentação nutracêutica clínica, o estudo profundo das doenças, e você trabalha o raciocínio para modificar aquelas moléculas que estão em desequilíbrio. Vamos falar direto até do radical livre, que está desemparelhado. Claro que isso acontece o tempo todo no organismo, mas a ortomolecular ela tem muito essa questão do equilíbrio do organismo, das moléculas, dos sistemas, das funções. A funcional, ela tem as duas formações, ela tem um enfoque muito no alimento, no composto bioativo. Claro que elas se encontram, mas a prática ortomolecular está mais focada na prescrição mesmo, de você conseguir suplementar qualquer fase da vida, qualquer fisiopatologia, e dessa forma você consegue sim ter mais adesão, você consegue ter uma performance melhor e ter mais adesão. E a funcional, a gente também aprende toda essa parte de sistemas, etc., mas o foco é muito no alimento funcional, né, na prescrição desse alimento funcional. Ambas são sensacionais, mas a orto ela tem mais a questão da farmácia magistral, da nutracêutica, essa pequena diferença. É por isso que eu disse, né? Uma complementa muito bem a outra, né? Exatamente. E aí, continuando sobre o efeito platô, é importante a aproximação do nutricionista com o professor de educação física, para ver como que vocês podem trabalhar uma diferenciação de estímulo. Então, você entra com estímulo dietético, ele entra com estímulo de exercício, e aí é a área dele. Tá? Ele vai saber como que tem que fazer para fazer essa diferenciação. Olha, o meu paciente está em efeito platô, estou percebendo, o que a gente pode fazer junto, o que você pode contribuir, e deixa ele responder, porque era dele. Eu tenho visto muito nutricionista dizendo o que o personal tem que fazer. Aí não, gente. Com certeza não. E, Luiz, me fala uma coisa. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você complementar, a gente tem pouco tempo agora, temos 5 minutos para encerrar, então vamos fechar em 2, 3 minutos para a gente ter tempo para se despedir, tá? Depois você fala um pouquinho da relação do sono e do estresse em todo esse processo também. Bem, essa cronobiologia, essa disrupção cronológica, tem um gene muito importante que é o clock circadian, né? Esse gene é um gene que ele tem um efeito potente quando ele não funciona muito bem, vamos dizer assim, não é bem transcrito, vamos dizer assim, ele coloca o corpo em maior probabilidade de desenvolver outras doenças.
Então, o sono de uma qualidade ruim, ele afeta toda a cadeia envolvendo o clock circadiano, que coloca esse paciente em maior disfunção metabólica, inclusive aumentando o cortisol, tornando esse paciente mais fácil de produzir adrenalina ao longo do dia, ou seja, ele tem picos de produção de adrenalina várias vezes ao dia, ele tem picos adrenérgicos, isso favorece muito o aumento da pressão arterial, porque faz a vasoconstrição, e o cortisol em cima, que é o hormônio do estresse, né, favorecendo a gliconeogênese, favorecendo a perda da massa magra, diminuindo a vontade de comer, aumentando a chance dessa pessoa ter ao longo do tempo uma depressão, a síndrome de Burnout, né, que é o excesso de trabalho, que está muito associado também com depressão. Então, é tudo uma cadeia, né? Hoje já se fala muito mais da síndrome de Burnout, que são pessoas com estresse de trabalho, muita carga de trabalho. Isso leva a condições tanto somáticas, né? Isso afeta o corpo dela, como também afeta todo o psicológico dela e logo afeta o sono. Então, você vê que é a cobra mordendo o próprio rabo, né? Um ciclo isso daí. Quer dizer, você tem a inflamação da obesidade, todo o processo, tudo que a gente falou, gente, obesidade é doença. Olha quantos pontos aqui, porque a gente está no Facebook e no YouTube, então a gente tem público geral escutando também. Vocês precisam ter um nutricionista para chamar de seu. É fundamental, não tem como administrar isso tudo. Porque é um processo inflamatório que o seu organismo não foi feito para isso. Ele sofre com isso e aí vem as doenças. Você vê que a permeabilidade aumenta, o tipo de bactéria aumenta a possibilidade da esteatose hepática, quer dizer, a progressão dela. Você vai ter resistência à leptina, insulina, produção de citocinas inflamatórias. Aí você também não dorme bem. Por que não acaba não dormindo bem, né? Porque você tem um intestino permeável e hiperpermeável, você tem uma baixa produção de serotonina, você vai ter outras intercorrências. 90% da serotonina é produzida no intestino. O intestino que não está legal, maravilhoso, vai ter uma redução da serotonina. Aí eu vou ter o quê? Vou ter compulsão por doce lá para o meio da tarde, que tem relação com a queda de serotonina. Então, é muito importante que você, nutricionista, busque a formação para ter capacidade de trabalhar essa modulação, essa inflamação sistêmica que ocorre no paciente obeso. E o paciente obeso tem que entender que ele tem uma doença, sim, que ele merece, tem que ter um acompanhamento com profissionais capacitados, né, que possam dar para ele um horizonte clínico positivo, né? Eu acho que é por aí, sem dieta da moda, sem algo muito custoso, né? E eu acho também, Luiz, que o paciente obeso, ele às vezes ele se sente tão mal que ele busca, eu acho que dietas muito rígidas também são uma forma de eu me punir. Não, eu vou ser rígido porque eu mereço, porque eu preciso, entendeu? Então, assim, é contraditório e complexo, mas o que mais vai funcionar com o paciente obeso é uma reeducação alimentar que seja possível para ele, que ele consiga levar aquilo para a vida dele, que o processo de emagrecimento passe a ser o normal. E não só em função da meta. Muitas vezes a gente quer a meta, eu quero emagrecer 20 quilos, e eu não curto aquele momento, o processo, a passagem. A passagem por pelo emagrecimento, é aí que está o barato, pessoal. O barato é nesse processo. Então, tanto o paciente tem que entender que isso é para a vida dele, quanto que nós, nutricionistas, temos que transformar esse processo num barato muito gostoso, para que ele nunca mais largue esse novo formato de vida e que ele seja seu paciente por muito tempo, depois para outros motivos. Eu tenho pacientes, Luiz, que emagreceram o que precisavam. Claro, a gente tem que estar sempre meio que controlando, mas hoje eu trabalho, de repente, pele, cabelo, a gente vai trabalhando outros processos, longevidade, sabe? O alimento funcional, enfim, um estilo de vida amplo e integral, né? Então, é muito rica, né, a nossa área. Luiz, a gente já vai ter que encerrar.
Passamos já 2 minutos a mais, quer dizer, a gente já passou 10 minutos, função do atraso. Adorei você, vou te chamar de novo para a gente ter uma live de 1 hora inteira com você. Muito obrigada pela sua presença. Pessoal, não deixe de assinar o nosso canal do YouTube, do Rio Health Nutrition. Assine o canal, chame os amigos, a gente vai ter uma programação intensa. Sempre, a gente fez uma rodada de lives com 2, 3, 4 palestrantes. Agora eu estou programando aulas abertas com caso clínico, então fiquem ligados, vai ter muito conteúdo relevante para vocês. E se vocês gostaram aqui da minha eu improvisei, né? Já que o Luiz não entrou, falei de anamnese, falei de consultório. Se vocês querem mais desse assunto, é só falar comigo que eu preparo para vocês um material bem legal, tá bom? Luiz... Luciana, a gente tem que combinar num dia com um pouco mais de antecedência, para não agendar ninguém no último horário. Até porque aqui a gente tem uma plataforma que precisa de uma questão técnica, né? Mas, com certeza, a gente vai remarcar para que a gente possa ter, assim, nosso tempo todo você falando de toda a sua experiência, que é fundamental para os nossos alunos, né? O Luiz é um professor, você vê que o pouco que ele falou aqui é de uma profundidade de conhecimento incrível, Luiz, parabéns, você realmente é sensacional e para mim é uma grande honra ter você aqui comigo. Já vou marcar a sua próxima live, com certeza. Prazer. Com muita... Prazer é todo meu, prazer é todo meu. Um beijo grande, gente. Pode finalizar. Gente, obrigado. Boa noite.